Olá, meu nome é Ailson. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre o Terraform, né? O porquê que a gente adotou essa ferramenta no nosso trabalho, o que que ela vai nos ajudar e o que que é o Terraform. Bom, primeiro eu estou aqui na minha interface do Microsoft Azure, né? Eu vim aqui em todos os recursos, a gente pode ver que não tem nenhum recursos criados nesse momento. O código do Terraform está no GitHub, né? Está como público, qualquer pessoa pode vir clonar e utilizar. O que vai ser necessário é uma máquina com um terminal, a instalação do Azure CLI, que é bastante simples. No caso, eu estou utilizando uma máquina virtual Linux Ubuntu, é necessário somente um comando. A instalação do Terraform, que também pode ser feita no macOS, Windows ou qualquer outro, todos esses sistemas operacionais. E fazer o clone no repositório e utilizar. Bom, estou aqui então na minha máquina, eu já fiz o clone do repositório, abri aqui os arquivos do Terraform. E antes de explicar o que é o Terraform, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre infraestrutura como código. Né? O que é infraestrutura como código? Né? Pois o Terraform ele é uma ferramenta de infraestrutura como código, né? De IAC. Infraestrutura como código, né? O que o próprio nome diz é ter a nossa infraestrutura como um código. Ou seja a parte de provisionamento de recursos ou a parte de gerenciamento desses recursos sendo feito de forma automatizada. Né? E assim, com a adoção da infraestrutura como código, a gente tem uma maior segurança, velocidade, agilidade e todo o processo sendo feito de maneira automatizada. E quando a gente pensa, né, do ambiente real, seja em cloud pública ou cloud privada, é inviável a gente imaginar a criação desses recursos e o seu provisionamento, o seu gerenciamento sendo feito de forma manual. Né? Muitas vezes a gente vai ter ambiente com centenas de máquinas, isso em cada ambiente de dev, UAT e prod, não só máquinas virtuais, mas recursos de rede, recursos de armazenamento, e diversos outros recursos, né, de load balancing, autoscale e outros recursos que a cloud nos oferece e que vai ser utilizado de acordo com o nosso modelo da aplicação. É inviável a gente imaginar a criação desses recursos e o seu gerenciamento sendo feito de forma manual, né, na interface gráfica, né, e ainda mais numa cultura DevOps, né, pois infraestrutura como código é uma prática da cultura DevOps. Depois a gente tem todo esse processo sendo feito de forma automatizada, como um código, né, como é o caso do Terraform. Né, o Terraform ele utiliza a linguagem HCL, que é uma linguagem da HashiCorp, que é a empresa que desenvolveu o Terraform. Eles têm outras soluções também muito interessantes. Né, o Terraform é uma das principais aí. E ele utiliza HCL, que é HashiCorp Configuration Language, que é uma linguagem própria da HashiCorp. Bom, e aqui no nosso trabalho, o Terraform ele vai nos ajudar com a criação de recursos na cloud. Então, de forma automatizada, a gente vai criar um resource group, vai criar uma SQL Server, vai criar o banco de dados e vai criar uma regra de firewall liberando o acesso para o meu IP. Tá? Então, em poucas palavras, o Terraform ele é utilizado para provisionamento de recursos em qualquer ambiente de cloud. Um benefício, né, uma vantagem de utilizar o Terraform, a gente tem outras ferramentas, né, para provisionamento, né, como, por exemplo, na AWS tem um CloudFormation, e cada cloud vai ter o seu recurso de provisionamento de recursos através de código. Mas com a utilização do Terraform, você tem uma única ferramenta para fazer esse provisionamento de recursos em qualquer cloud, em qualquer ambiente de cloud. Então você aprende a utilizar somente uma ferramenta, uma linguagem, e você já consegue trabalhar em diversos ambientes. Bom, aqui a gente tem 3 arquivos. A organização está bem simples, estão tudo no diretório atual do repositório. Tem 3 arquivos. É claro, como toda ferramenta tem as melhores práticas, tem as melhores formas de se organizar. Aqui a gente está no cenário bem simples, então não tem muito o que inventar. Mas aqui a gente tem um código principal, onde a gente está configurando, passando algumas configurações do Terraform, como o provider que a gente vai estar utilizando, no caso é a Azure. Né, e aqui eu tenho que passar algumas informações desse provider, da onde que ele está vindo. No caso é do namespace da própria HashiCorp, no GitHub, Azure RM, e a versão desse plugin. Eu poderia também passar a versão requerida do Terraform, para que se outro usuário utilizasse esse código, utilizasse uma versão errada do Terraform, ele não ia aceitar. Aqui eu tenho um bloco do provider, e aqui nesse bloco de recursos, eu estou fazendo a criação de um grupo de recursos na Azure. Né? Na Azure, por padrão, sempre quando a gente vai criar um recurso, uma máquina virtual, o que quer que seja, isso precisa estar associado a um grupo de recursos. Então, eu estou criando esse grupo.
passando o nome dele, e a variável aqui passando o local, né, o local geográfico onde esse grupo de recursos vai ser criado. No caso, eu estou passando uma variável que está nesse arquivo de variables, passando esse local east/us como valor. Aqui eu passo também o tipo, né, da variável, um tipo string, uma descrição, e nesse arquivo principal seria isso. E aqui vem o arquivo do MySQL, tá? Depois eu vou explicar esse data. Primeiro vamos aqui no recurso. Estou criando um recurso do Azure MySQL Server. Estou dando um nome para esse bloco e passando alguns valores para esse servidor MySQL, como o nome, o local, o resource group. Estou referenciando outro resource group que eu vou criar aqui. Passando o acesso ao banco de dados. Né, tem outras maneiras de fazer isso, né, ao invés de passar aqui direto no código. Eu posso utilizar o Vault, que é uma outra solução da HashiCorp, para a questão de criptografia. Posso utilizar variáveis de ambiente. Tem outras maneiras de fazer isso. Ou eu posso pedir também para o Terraform perguntar para mim esses valores na hora da execução. Aqui eu estou passando o modelo do servidor, questão de CPU e memória, esse tipo. O storage é 5 GB, se não me engano é megabytes, então seria 5 GB. E a versão do MySQL. E algumas outras configurações opcionais, como comunicação TLS, acesso público, criptografia e backup. Nesse outro bloco, é a criação do banco de dados nesse servidor. Então, eu estou dando um nome para esse banco, referenciando o mesmo grupo de recursos, referenciando o servidor que estou criando aqui em cima, e o char7. E por último, criando a regra de firewall, né, para fazer a liberação para eu poder acessar esse banco. E como isso está sendo feito? Eu estou referenciando aquele data ali em cima. Esse data, ele é do tipo HTTP, então é como se ele estivesse fazendo um cur para o URL que eu vou passar para ele. No caso, eu estou passando esse endereço aqui, que no caso esse endereço nada mais é do que ele vai retornar para mim o meu próprio endereço de IP público. Então aqui eu estou usando essa função chomp para ela pegar o valor desse data e formatar ele certinho sem ter nenhum espaço. Então vou estar liberando acesso somente para o meu IP. O Terraform ele tem alguns comandos. Eu estou aqui no diretório. O primeiro deles é o Terraform init, que é como se fosse um git init. No caso ele vai estar lendo o nosso código de configuração e vai estar fazendo a instalação dos plugins necessários. Eu posso utilizar outros comandos como Terraform FMT, que ele formata o nosso código de acordo com as melhores práticas de formatação. No caso, não preciso alterar nada. Eu posso rodar o validate, para ele validar se tem algum erro de sintaxe. No caso desse código já tinha executado antes, ele vai dar como sucesso. E eu posso agora executar o apply. Por padrão, quando a gente executa o Terraform apply, ele já executa antes um outro comando do Terraform chamado Terraform plan. O plan nada mais é do que ele vai dar um plano para a gente de tudo aquilo que vai ser feito se a gente for confirmar a execução do Terraform. Então ele vai trazer um plano de tudo aquilo que vai ser criado no nosso ambiente. Então a pessoa pode vir aqui, analisar, ver se é isso mesmo que ela quer fazer e confirmar com um yes ou colocar um não, um no, se ela não quiser. Então aqui no plano ele fala que ele vai criar, adicionar 4 recursos, 0 alterações e 0 para destruir. Então o Terraform ele pode ser utilizado para provisionar esses recursos, para alterar qualquer valor nesses recursos depois de criado e para destruir, caso a gente deseje destruir os recursos. Então aqui eu vou confirmar e vou dar um yes para ele provisionar esses recursos. Bom, aqui ele finalizou a execução, então ele disse para a gente que foi aplicado com sucesso, 4 recursos adicionados. E de forma automática, o Terraform ele já sabe qual é a sequência em que ele deve fazer a criação desses recursos. Independente da ordem que eu coloque, né, esses blocos aqui no código, o Terraform ele já sabe qual é a sequência em que deve ser criado. Ele sabe que primeiro precisa de um grupo de recursos, para depois criar o MySQL Server, ele sabe que precisa do MySQL Server antes de criar o banco, e assim por diante. Então a gente não precisa se preocupar com a ordem que a gente coloca no código, que o Terraform ele já identifica isso para a gente. Bom, ele falou que criou, e se a gente vir aqui em todos os recursos, eu vou atualizar, e já aparece aqui para a gente o recurso criado.
Aqui ele vai colocar as informações para a gente. Eu estou com o Workbench aberto e vou fazer um teste da conexão. Então aqui eu posso colocar qualquer valor no hostname, o valor que ele traz na interface para a gente, o nome de login, e aqui eu coloco a senha. E a porta é a padrão 3306. E fazendo o teste de conexão, ele já retornou como sucesso. Eu vou entrar agora abrir a conexão para ver se o banco de dados foi criado realmente. Bom, e como a gente pode ver aqui então, né, ele já trouxe aqui para a gente a DS Database, exatamente o nome, né, que a gente pediu para ele que ele criasse o banco de dados. Então foi feito com sucesso. Então, novamente, o Terraform, ele aqui nesse trabalho está nos ajudando a criar esses recursos de forma segura, mais rápida e automatizada. Olá, boa noite. Meu nome é William. Vou falar um pouco sobre o processo de ETL com a ferramenta Pentar hoje. O ETL em si, a sigla significa extração, transformação e carga, na qual você extrai dados de algum lugar, realiza as transformações necessárias para adequar aqueles dados de uma determinada maneira a utilizá-los futuramente e guarda eles em algum lugar, onde é o processo de carga. Então, nessa tela inicial aqui a gente tem o processo, também chamado de job, que a gente tem o começo, ou no start mesmo. Do começo ele vai realizar duas operações, duas transformações no caso. Esse daqui ele recebe os dados de um servidor MySQL local na minha máquina mesmo. Esse aqui ele recebe um arquivo Excel e vai trabalhar com esses dados da mesma forma. A linha verde representa que houve sucesso, então ele já aponta para cá nos dois casos. E a linha vermelha ele segue esse fluxo de erro se tiver algum problema. Aqui eu configurei uma mensagenzinha de erro para demonstrar que houve erro. Então, deixa eu dar um salvar aqui. Pronto. Então, vamos primeiro ver qual é o processo de transformação do banco de dados local. No banco de dados local, eu tenho qual é o nome do passo, qual é o tipo da conexão. Na conexão aqui vocês podem ver que é o banco de dados local, que é o padrão. Aqui ele fala qual é a consulta gerada e você pode dar um preview aqui, inclusive, para verificar esses dados, se é isso mesmo que você quer. No caso aqui eu estou extraindo os nomes das cidades do Brasil. Aqui no output eu vou subir esses dados para um banco de dados, no caso vai ser o nosso Data Warehouse, que está em nuvem. Aqui eu estou definindo qual é os parâmetros dele, né? O nome, o nome do banco de dados, a porta, tudo padrão. Ok. Certo. Aqui no caso eu estou fazendo o mesmo processo, só que agora para o arquivo em Excel. Deixa eu demonstrar. Essas aqui são as tabelas que eu tenho na minha máquina local. Aqui no Workbench estou mostrando para vocês que é a cidade e os estados. E no caso do Excel, essa é a tabela Excel, uma tabela gerada por um Excel que gera aleatoriamente alguns dados, no caso a questão de notas fiscais, foi utilizado para poder demonstrar. Voltando aqui então para o Pentaho, o segundo processo, que é o de Excel, a segunda transformação, recebendo os arquivos em Excel. Então, aqui eu defino qual é o tipo do arquivo, adiciono ele vai vir para cá. Venho aqui para verificar quais são as tabelas, no caso, tabelas são as notas fiscais, notas, que é o que aparece ali, ele já dá para você qual é os itens que estão disponíveis. Você adiciona ele ali. Conteúdo, você fala se você quer o cabeçalho, se você não quer trazer as linhas vazias. Você quer parar também quando encontrar uma linha vazia, mas não é esse o caso.
Aqui uma parte importante que ele fala qual é o tipo. Ele te dá aqui o nome dos campos, o tipo dele, nota fiscal. Por mais que seja numérico, a gente não vai usar ele para fazer contas. Então ele pode vir sendo recebido como string mesmo. A data como data, todos esses outros campos aqui são string mesmo. E só o valor realmente que a gente precisa dele como número. Então ok, tudo certo aqui. E na saída a gente vai definir quase tudo igual, só muda realmente a tabela alvo aqui, mas é no servidor Azure também. Vou só demonstrar aqui. Ó, no Azure. Perfeito, então, esses campos devidamente preenchidos para realizar o processo de ETL. Então, temos aqui o começo, quais são as transformações, no caso essas que eu acabei de demonstrar, se é sucesso ou se é erro. O processo ele demora um pouquinho, então eu vou fazer um corte. Podem ver aqui que o job foi finalizado, ele obteve sucesso nos dois processos. E agora vou demonstrar o banco de dados no Azure. Ok, me conectei aqui ao banco de dados no Azure. Podemos ver aqui que já tem cidades e as notas fiscais. Colocando aqui select all from cidades. Ele vai retornar para mim. Agora está em cloud. E se eu colocar das notas fiscais aqui, notas fiscais, ele também vai me retornar todas as informações. Tudo isso em cloud. Conexão realizada no Azure.